aqui pensando sobre o que é que gera a sensação de impacto quando você vê uma ilustração, um desenho. E eu acho que tem alguns fatores importantes que a gente vai conseguir conversar logo depois da vinheta, quando eu estiver refazendo uma arte minha de 16 anos atrás. Vamos embora. Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos aqui dentro do Clip Studio Paint para conferir o processo acelerado de criação da primeira versão dessa ilustra, que é a minha mais nova interpretação desse meu personagem raivoso e vermelho que eu tenho feito aí há 16 anos atrás. Eu achei curioso que eu tenho 32 anos agora. Então 16 anos atrás é exatamente metade da minha idade. Você tá entendendo? Então eu tô hoje o dobro da idade que eu tinha quando tava fazendo a primeira. Quando eu pensei, parecia mais interessante o fato, mas quando eu falei, eu achei que não era nem um pouco interessante. Antes da gente entrar mais a fundo nesse tema do vídeo, que é sobre a geração de impacto com o seu desenho, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre cada uma dessas ilustrações, sobre cada uma dessas versões desse desenho dos últimos 16 anos. São 1, 2, 3, 4 versões antes dessa última agora, que é a quinta. Então vamos conversar sobre ela de 2010, que é isso que você vê aí na sua tela. Essa é a arte original, que, se eu não me engano, era só mais um daqueles desenhos rápidos que eu fazia durante o dia só pra fazer alguma coisa, né? Eu acho que eu sempre tive a capacidade de fazer qualquer coisa, mesmo que eu não soubesse o que desenhar. Eu vejo que essa é uma pergunta recorrente, inclusive. Guilherme, o que eu faço quando eu não sei o que fazer? Desenho uma cabeça de um boneco, tá ligado? Era o meu go-to. Era a coisa que eu ia fazer quando eu não sabia o que eu tinha que desenhar. E eu gostava de tentar representar essa expressão da raiva, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam utilizando o desenho de forma catártica, né, pra expressar as próprias emoções ou lidar com seus sentimentos. Eu não fazia muito isso, então às vezes as pessoas ficavam assustadas, né? Nossa, que desenho raivoso, você tá bem? Eu falei assim, eu tô ótimo, eu só acho muito maneiro desenhar essas expressões, né, tão intensas. E eu acho que a raiva é o tipo de coisa que tem grande intensidade, e a gente cresce com personagens que acabam utilizando a raiva de forma interessante nas histórias, né? Eu acho que o Hulk é o primeiro exemplo que vem na minha mente. Inclusive, eu acho que eu não conhecia muito bem a ideia do Hulk vermelho nessa época aqui direito, mas também Dragon Ball inteiro, né? O grito raivoso de força que gera determinação e energia pra derrotar o inimigo, né? Sempre teve ali. Eu acho que vale a pena a gente calcular um pouco se criar essas associações tão positivas com a sensação da raiva é algo que é o saldo positivo pra sociedade no todo. Eu não sei, eu acho que dá pra gente pensar um pouco sobre isso, né? Mas ainda assim, esse desenho tinha algumas coisas interessantes aqui pra ele, apesar de estar horrível, né? A coisa mais interessante é o uso da cor vermelha, que já tá muito associado com, né, essas emoções mais violentas. A gente pode ver isso, inclusive, no Divertidamente, né? Qual que é a cor da raivinha lá. De muitas maneiras, esses desenhos todos tentando não desenhar aquele boneco, porque ele seria a resposta correta pra tudo isso. Ele é simplificado, estilizado, simples e representa toda a raiva, porque ele usa uma roupa de escritório, né? Acho que o maior problema desse desenho, além do contraste altíssimo entre as partes mais claras e mais escuras, e tudo parecer quase metálico de tanto que tem, né? Parece que o boneco é feito de cromado. Também tem o problema com relação do estilo, né? Não tem estilo. Tem uma tentativa de realismo que não é muito estilizado nem nada. É só um monte de falhas, mas ainda assim ele cumpriu o objetivo dele, que era demonstrar esse conjunto de emoções e ter algum impacto. Ele tem alguma clareza na comunicação dele ali, que você entende logo de cara sobre o que se trata, né? Mas talvez o maior crime dessa imagem seja só um gradiente aleatório no fundo, que vai do branco para o vermelho para o preto, sem necessariamente ter um pensamento sobre isso, né? Se fosse invertido, eu acho que até faria mais sentido, né? Outra coisa é essa cabeça que flutua, não tem nada acontecendo. Em 2016, 6 anos
anos depois, muitas das reclamações que eu tenho com esse desenho foram resolvidas, né? A gente tem um personagem basicamente no mesmo ângulo, né? Olhando pro mesmo lado, com a boca aberta mais ou menos do mesmo jeito. Ele já tem ali uma estilização um pouco mais interessante, né? Tem uma brincadeira maior com o formato das sobrancelhas, os shapes que estão ali no cabelinho do personagem. A gente tem uma atenção um pouquinho maior com a anatomia ali no pescoço, ele ganha uma roupa, ele tá completo. A imagem agora é uma ilustração completa, não é mais só uma cabeça flutuante com um gradiente no fundo, né? Tem uma intencionalidade maior aqui. A gente tem até umas linhas de ação ali e a gente manteve os cuspes de babinha nesse grito furioso. Eu acho que o maior problema é que essa versão tenta ser muito fiel à original, no sentido de manter o ângulo e a mesma expressão, só que por algum motivo ele parece um pouco confuso. Olhando pra ele aqui agora, ele tá meio assim, parece que ele não tá num furioso acesso de raiva, parece que ele tá, eu não sei, ele tá meio confuso. Essa parte da expressão é um pouco difícil de entender e de ler, apesar dos detalhes, né, da pintura em si, tá mais bem executada do que o de 2010. Eu acho que o 2010 transfere com mais clareza a sensação de raiva do que esse de 2016, que tem um acabamento muito melhor e é uma ilustração mais completa, né? Em 2018 eu fiz essa versão que eu gosto bastante até hoje, assim, eu vejo vários pontos muito positivos nela, em especial a renderização em si, né? O trabalho de brushwork, de pincelada, de separação de volumes, de criação de brilhos especulares, que era o que o desenho anterior praticamente não tinha, né? As coisas melhoraram bastante aqui, a gente tem muita coisa legal acontecendo. O cabelo do personagem também tá mais estiloso, parece que agora ele tem um pouco mais de personalidade do que as duas versões anteriores, mas eu dei uma abandonada naquela pose original, o que é bom, porque permite que a gente explore outras possibilidades, mas eu não tenho mais um grito furioso com baba espirrante. O que eu tenho aqui agora é um cerrar dos dentes, o que é interessante, mas me parece que é um momento anterior ao berro, né? Ele carrega o grito, né? E aí depois ele... Então o desenho aqui, se você for colocar todos eles em ordem, parece que é uma animação, assim, dele gritando, fechando a boca e gritando de novo. Porque esse daí, que vocês já estão vendo aí o processo, ele tá com a boca muito mais aberta, ele tá num processo ativo de gritar, e inclusive vocês viram aí que eu tinha uma versão inicial do desenho que era muito mais anatômico, muito mais direto, e eu queria soltar essa versão mais instintiva que tinha dentro de mim. Falei, se eu fosse fazer, só de fazer, o que ia sair? Saiu aquilo, e eu queria refinar a estratégia, eu queria que fosse mais exagerado, eu queria que o exagero e a deformação e o stretch tivesse ligado nisso, e tem um motivo para eu ter feito isso que eu vou explicar já, mas vamos comentar sobre a última versão dessa imagem, que é essa que tem agora um fundo acinzentado. O fundo anterior, da de 2018, talvez é o meu fundo menos favorito, porque ele é amarelo no centro, ele é cinza nas bordas, as fumacinhas não complementam muito bem o desenho, então acho que é o pior dos 4 fundos dessas imagens anteriores. Em 2022, eu decidi ser clean, eu decidi me livrar disso tudo e tentar usar a expressão do personagem como o repertório principal para criar o drama dele aqui. E as fumacinhas que estavam no desenho anterior só flutuando, eu coloquei saindo do nariz dele. É uma expressão muito legal, é uma expressão um pouco diferente da de 2018 e é completamente diferente da expressão original lá de 2010. Então tem muita coisa maneira aqui, tem coisa interessante, a anatomia tá muito legal, a gente tem uma atenção ali para as veias no pescoço, a renderização tá mais refinada. Em 2018 era painterly, mas era muito solto, o que às vezes pode dar o aspecto, ao invés de um desenho artístico, ele fica com um desenho inacabado. Então acho que tem que combinar essas duas coisas. Acho que a maior crítica que eu tenho pro meu desenho de 2022 é esse brilho, né, de recorte que tem do lado esquerdo, que é um personagem que já tá em sombra, né? Então esse brilho de recorte, ele é muito forte, ele é muito chamativo e ele interrompe um pouco a clareza da leitura da imagem. Especialmente se você vê de longe, se você der um zoomzinho,
pra trás, né, se tirar o zoom, você vê que o foco não tá indo pro centro do rosto do personagem, que é onde todas as emoções e expressões, né, e tudo que interessa, o foco desse desenho é o meiota da cara do boneco. E esse rosto não tá sendo privilegiado pela composição das iluminações dessa cena. Ele tá sendo um pouco escondido, né, o rosto tá bastante escurecido, o que pode dar um efeito legal, mas a gente tem uma luz muito contrastante que rouba a clareza da nossa leitura. E agora sim, estamos nessa última imagem. E esses dois pontos, exagero e ponto focal, é saber exatamente qual que é a coisa mais importante dessa imagem, como é que eu vou evidenciar ela e como é que eu vou fazer para exagerar a ideia principal desse meu desenho. São essas duas intenções que eu acho que garantem, pelo menos eu espero, que essa imagem aqui do final tenha um impacto melhor do que o das outras versões. E aí que tá. Impacto, gente, é quando você mostra o seu desenho pra alguém, você mostra a sua imagem e a pessoa entende logo de cara e pode sentir o que ela precisa sentir com a sua imagem. Se a sua imagem tem que ser muito decodificada, se ela tem que ser interpretada e analisada, o impacto, né, que poderia ser um pico de compreensão, de absorção daquele significado, ele vai se diluindo, né? Uma imagem muito complexa pode ser uma experiência sensacional, mas ela é uma experiência mais gradual, mais gradativa, de dar a volta na imagem, entender tudo o que está acontecendo e achar aquele segredinho no desenho. Isso também pode ser muito divertido, mas você perde a capacidade daquele impacto imediato que vem da compreensão clara e direta da sua ideia e da sensação ali no nível mais máximo que ela pode ter. Então, este desenho aqui eu tentei focar muito na ideia original, que era um grito raivoso, e eu pensei, como que eu posso exagerar ao máximo essa expressão, essa emoção e trazer isso pro desenho e não perder a atenção dessa expressão para outras coisas na imagem. Em algum momento você pode ter visto aqui nesse processo que eu fiz várias fumacinhas diferentes, eu botei fogo dentro da boca dele, saindo dos ouvidos, eu tentei linhas de ação que passavam pelo fundo, eu tentei um monte de coisa, e toda vez que eu fazia elas ficavam legais, elas eram interessantes, mas eu sentia que perdia um pouco o objetivo que eu tinha com esse desenho, que era como que só com a estrutura do rosto e da expressão e com efeitos mínimos no cenário e de fumacinhas, como que eu poderia construir essa impressão muito forte. Eu não queria fugir desse desafio. Então toda vez que eu tentava ali alguma coisa muito drástica, muito maluca, eu freava, voltava atrás, né, apreciava ali o teste, guardava numa pastinha e seguia para tentar fazer de outra forma, né? Eu acabei fazendo essas várias fumacinhas em volta dele, que dá essa sensação de que ele tá transpirando furiosamente ali, como se fosse um gigante de Attack on Titan ou alguma coisa do gênero assim, né? Ele está fumaçando de raiva. Eu também adicionei partículas de perdigoto de saliva ali que estão explodindo, né, da boca dele. A boca dele também tem algumas linhas de ação ali puxando dos dentes que lembram um pouquinho de baba, lembram um pouquinho de motion blur, assim, de alguma forma. E eu acabei tomando a decisão de fazer toda a silhueta dele parecer, tipo, linhas curvas assim, ó, são setas. Ele inteiro é como se fosse um foguete ou uma flecha, assim. Ele tá, né, inteiro nessa linha diagonal muito forte, muito dinâmica, que tá trazendo tanto a deformação da linha do pescoço dele, quanto as linhas da boca, quanto tudo que tá tendo aqui nessa imagem tá seguindo esse mesmo ritmo, né? E eu espero que esse ritmo consiga trazer um pouco desse dinamismo que eu tô querendo. Outra coisa que eu achei muito importante, eu coloquei sim uma luz de recorte atrás dele, mas eu deixei ela bem matadinha, só pra ajudar a dar ali um charme, mas sem chamar tanto a atenção como em 2022. Eu também pensei numa coisa que eu tava com a maior dificuldade desse meu desenho em 2026, foi decidir o direcionamento do olhar desse personagem. Por vezes, quando eu deixava ele com os olhos completamente brancos e vazios, dava uma coisa meio Guts de Berserk em Fúria, assim, que era muito legal, era muito maneiro, só que eu achava um pouco sério demais, e eu acho que eu queria ainda que houvesse algum
bom humor nessa imagem, alguma galhofa aqui nesse negócio. Então eu testando várias coisas, acabei gostando desse olhar menos centralizado, né, de uma raiva muito focada, e é uma raiva inespecífica, né, que olha pra cima. Talvez pareça que o personagem esteja gritando de dor também, ou de alguma outra coisa. Eu acho que eu vou ter que aceitar que essa é uma leitura possível da imagem, e não vai ter o que eu fazer contra isso. Por último, acho que a última coisa que sobrou pra comentar dessa imagem é a ideia que eu tentei muito cuidadosamente, eu não sei se deu certo, você vai ter que me dizer nos comentários, deixar com que a área de maior contraste, de maior interesse, fosse ali o nariz, olhos e boca dele ali, aquele centro é onde tem a maior saturação, tem o maior contraste, tem a maior atenção ali da imagem, e o pescoço dele, por mais que seja maneiro, ele tá um pouquinho mais escuro, tá um pouquinho mais sem graça do que esse miolo da cara. Essa foi a minha intenção aqui para tentar produzir maior impacto, pessoal, porque impacto é isso, é a capacidade da gente entender por completo as intenções de uma imagem e sentir ela numa porrada só, num único instante, né? Isso pra mim é o impacto no desenho. Tem horas que não é o que a gente quer. A gente quer uma coisa mais caminhante, mais interessante, que vai engendrando a pessoa na nossa história. Isso é perfeitamente legal também. Mas se você estiver buscando impacto aí, ó, pensa no exagero que você tá trazendo pra sua cena, pra que as coisas fiquem cada vez mais evidentes e óbvias. E a outra coisa era essa de pensar no... O que era mesmo? De trazer o ponto focal, de fazer com que a sua arte se resuma ali naquele elemento mais importante. O ponto focal estando claro, o exagero estando em ponto, isso já ajuda demais. E sabe uma coisa que me ajudou muito a fazer esse nível de exagero e esse nível de atenção aí? Foi justamente uns estudos que eu fiz em live lá na Twitch. Eu fiz uma live de 2 horas lá, de repente eu copiei algumas imagens de personagens de desenho animado, como Pernalonga, Patolino, Pluck. Copiei vários desses desenhos e eu senti algo fenomenal ali com o nível de estilização, o nível de exagero que eles conseguiam chegar, esticando os personagens e deformando eles, né? Eu falei, cara, vou tentar aplicar isso nesse elemento de exagero aqui para essa ilustração. Eu acho que deu certo, mas vamos ver como é que ficou o resultado final agora. E essa é a nossa raiva finalizada 2026 fumegante aí, pessoal, com todos os seus detalhes, as suas atenções, os seus renders, as suas economias, diferentes simplificações. Você acha que melhorou? Você acha que eu consegui ser mais atencioso à mensagem principal da imagem? Você gosta mais do render de alguma das minhas outras versões? Tudo isso é muito justo de você pensar. Me diga aí nos comentários e espero que você aplique alguma coisa do que eu conversei aqui hoje no seu próximo desenho, se for do seu agrado. E se você quiser aprender mais alguma coisa de arte comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, que lá tem os meus cursos de desenho, pintura e 3D para você acessar com 5% de desconto lá no meu baú, hein? E também já tem promoção chegando por aí, promoção de Páscoa, tem outras promoções legais vindo muito em breve. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, curtinho, mas gostosinho. Espero que a gente se veja aí muito em breve no próximo. Valeu e falou!